A minha mãe, ela se casou muito novinha e também me teve muito novinha. Sempre, desde pequenininha, eu vi o meu pai tratando a minha mãe com um pouco mais de agressividade. Mais rústico, aquele jeitão bruto de falar, nada romântico, nada carinhoso, nada parceiro dela mesmo. Eu também lembro que mesmo eu pequena, o meu pai, ele sempre saía, ficava dias fora e a minha mãe entrava em depressão profunda. Sempre via minha mãe chorando muito pelos cantos, muito para baixo, muito triste, muito magra, muito acabada psicologicamente. Apesar de eu ser uma criança, dava para sentir que ela não estava bem. Quem é filho sabe quando a mãe não está muito legal. Até que eu fui alfabetizada. A minha mãe, como ela casou muito cedo e me teve muito cedo, ela não foi alfabetizada. Ela começou a estudar depois que praticamente eu comecei a estudar também, sabe? Até que um dia, em uma briga assim deles, a minha mãe descobriu que o meu pai estava traindo ela e ela ficou arrasada, ela ficou acabada, mas meu pai conseguiu reverter a situação, eles conseguiram se resolver e continuaram até a relação do jeito que eles tinham. Só que a partir daí, eu já estava mais ou menos com uns 7 para 8 anos de idade. Nessa época, começaram a abrir lan house perto da nossa casa. E detalhe, nós não tínhamos telefone, nada do tipo, porque não existia, era coisa pra gente que realmente tinha muito dinheiro. E o meu pai começou a me levar na lan house e pedia para eu escrever para ele. Ele começou a mandar mensagem para outras mulheres, ele conversava com outras mulheres e ele pedia para eu digitar. Ele falava e eu ia apertando e digitando e escrevendo o que ele falava, sabe? E ele falava para mim assim: "Não é para comentar com sua mãe". Como meu pai era muito ríspido, ele era bruto, ele era grosso, eu tinha medo dele e não respeito. Talvez eu poderia até ter respeito, mas o medo sempre falou mais alto. E quando ele me levava na lan house, eram momentos em que ele era carinhoso, o que eu nunca tinha do meu pai. Então, foi muito confuso pra mim, porque eu sabia que aquilo que ele estava fazendo não estava certo. Eu contava pra minha mãe, falei, mamãe, hoje o papai me levou lá no computador pra eu escrever. E o que que você escreveu? E eu falava pra ela o que que eu escrevi. E ela não fazia nada, sabe? Então eu também não sabia se aquilo era errado ou não. E detalhe, nesse mesmo time que meu pai era carinhoso comigo, ele também me dava doce, me dava coisas, ele nunca me dava nada. Então era muito confuso entre o que eu estou fazendo não parece que é certo, mas no momento em que eu tô fazendo o que não parece que é certo, meu pai é carinhoso, me dá as coisas, que é coisa que ele nunca faz, mas ainda assim eu conto pra minha mãe que também não faz nada. Então talvez tá certo. Era o que eu pensava, né? E eu continuei nesse processo. Só que aí com o tempo eles brigavam e tudo, e aí meu pai parou de me levar na lan house. Não me levou mais por conta de briga deles, minha mãe ficou muito triste, ficou muito arrasada, sempre tinha muita discussão, e aí eu parei de ir pra lan house. E aí com o tempo, o meu pai teve o primeiro celular dele, onde era um SMS, né? E aí nesse negócio de SMS, ele tinha telefone, ele se comunicava, ele fazia ligações e minha mãe continuava na mesmo casinha e formato que ela sempre foi desde que eu sou pequenininha. Teve um tempo que eu estava em casa, estava eu e a minha mãe, e nós estávamos sozinha. E ela pegou o telefone do meu pai, escondido, e começou a futricar. Só que como ela não era alfabetizada, ela veio pra mim e pediu pra eu ler as mensagens que tinha no celular dele. E eu comecei a ler as mensagens. E aí meu pai tinha um amante. Na minha cabeça é a mesma mulher da Lan House, não sei. Mas eu acho que pra minha mãe, meu pai tinha várias. E aí, na mensagem, meu pai estava ficando com outra mulher, vivendo um romance, quase que uma vida dupla com outra mulher. E ele, na mensagem, falava para essa mulher que ele estava com a minha mãe por dó, porque a minha mãe tinha desenvolvido câncer de mama e que ela tinha perdido um lado do peito dela e que ele perdeu a atração na minha mãe e que ele mantinha o convívio com ela por respeito à história deles e que ele queria que ela se sentisse bem, para essa outra mulher não achar ruim o fato dele ainda ser casado com ela, sabe? Só que isso tudo é muita mentira. Minha mãe nunca teve câncer de mama. Minha mãe nunca perdeu o seio dela. Cara, meu pai mentiu uma coisa extremamente pesada para uma outra mulher
pra mulher aceitar ele ser casado com outra pessoa, tá entendendo? Nossa, aquilo foi um baque, assim, tanto pra mim, que tava um pouquinho maior, saber que meu pai estava inventando uma doença gravíssima, falar que minha mãe não tinha um órgão do corpo dela pra convencer uma outra pessoa a ser amante dele, sabe? Que pra ela talvez não seria amante, né? Seria atual, porque, não, ele tá, mas eles não estão juntos. Essa é a narrativa que os caras vendem e a mulher comprou. Mas foi o suficiente ali, foi a gota d'água, graças a Deus, pra minha mãe querer colocar um ponto final nessa história. Decidi que não queria mais viver esse relacionamento. Ela pegou tudo que era dela, me pegou, e a gente fugiu pra casa da minha avó, porque o meu pai não deixava minha mãe sair. Ele tinha um controle sobre ela gigantesco, sabe? Então ela teve que arquitetar todo um plano pra conseguir dar o pé dali. E a gente fugiu. E claro que o meu pai foi atrás dela. Meu pai ameaçou ela de morte. Meu pai ameaçou a minha vida de morte. Como eu já estava um pouco grandinha já pra entender o que ele estava fazendo, eu fiquei extremamente magoada com ele. Porque ele falou que tiraria a minha vida pra prejudicar ela, sabe? E ele falava de mim assim, a sua filha. Porque a sua filha, como se não fosse filha dele também. E aquilo me marcou muito, muito mesmo. Bom, atualmente eu continuo morando com a minha mãe. Graças a Deus, minha mãe conseguiu sair desse relacionamento, conseguiu se enxergar, conseguiu se amar. E ela floresceu como mulher, sabe? Ela começou a se desenvolver, a buscar evoluir, a melhorar, não manter aquele ritmo de vida que ela tinha desde que ela era adolescente, casada, submissa. E o meu pai, ele simplesmente sumiu. Sabe, não é uma pessoa que eu converso, não é uma pessoa que eu tenho convívio, não é uma pessoa que eu quero perto. Na verdade, eu tenho um pouco de... eu tenho mágoa do meu pai. Eu não sei se um dia eu vou perdoar ele pelo que ele fez, sabe? Mas uma coisa que eu sempre agradeço é pela minha mãe ter tido força de tirar tanto eu quanto ela dessa história. Por ter conseguido sair desse relacionamento, até pela melhoria do meu próprio futuro. Porque quem sofreu muitas consequências no meio disso foi eu. Talvez o meu pai me odeie porque queria continuar traindo a minha mãe e queria que eu tivesse sido leal a ele, mas eu não poderia fazer isso com ela, porque ela sempre foi uma grande amiga minha e por muito tempo ela aguentou ele, sabe? A única coisa que eu peço de verdade é que se um dia Deus for colocar na minha vida um homem, que seja um homem totalmente diferente do meu pai, para que eu seja uma mulher totalmente diferente da minha mãe, para que a nossa família seja totalmente diferente da família que eu nasci. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Nossa, muitas vezes a gente lê histórias e a gente acha que tá longe da nossa realidade, porque a gente vive dentro das nossas bolhas, né? A gente consome os nossos conteúdos, a gente tem acesso a várias informações, a gente vive várias realidades, mas quando a gente sai um pouquinho desse lugar e se coloca no lugar de uma pessoa que não tem acessibilidade, que não tem condição financeira, que vive como muitas pessoas chamariam de atrasadas, sabe? Porque às vezes a condição financeira não ajudou essa pessoa a ir para um outro lugar de entendimento e de expansão. E ver essa menina crescendo, né, tendo contato ali com a tecnologia e ter uma primeira decepção com o pai, segundo contato com a tecnologia, que é o celular, tem uma outra decepção. Com certeza, se ela tivesse continuado dentro desse relacionamento, ela teria várias dificuldades emocionais. Provavelmente poderia se relacionar com o primeiro homem que desse amor, atenção e carinho para ela e logo poderia casar cedo também, se relacionar cedo também, para poder fugir da casa dela, dessa dor e dessa mágoa, dessa alienação, dessa traição, dessa depressão que ela vivia com o pai e a mãe dela dentro da mesma casa, e sem ela perceber, ela estaria repetindo o ciclo da mãe dela, em casar cedo, acabar engravidando, tendo um filho, e o marido repetir com ela tudo que o pai fazia com a mãe, sabe? Então, para você ver a importância de uma mãe despertar e de uma mãe entender que não é porque você é mãe, que você tem um filho, que você é obrigada a ficar com o pai. Às vezes é mais saudável você criar um filho sozinho do que você criar um filho dentro de uma casa que vai só trazer traumas para a cabeça dela, entendeu? Então hoje eu trouxe essa história como um exemplo mesmo de força para a mãe, porque tá dentro de situação, de ciclo vicioso, ter força e ter coragem para fugir disso, sabe? Para sair disso e para se encarar mesmo uma nova versão de uma nova mulher que eu tenho certeza que tem dentro de você. E se você tá passando por algum tipo de agressão, conhece alguém que tá passando por algum tipo de agressão, denuncie, discando 100 ou 190 para chamar a polícia e me manda a história no canal, no stories canal de paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.